Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Talvez você tenha chegado a esta oração num daqueles momentos em que a casa finalmente começa a ficar mais quieta. A televisão já está mais baixa, alguém já foi dormir, o barulho da rua diminuiu. Você colocou o celular para carregar, apagou algumas luzes e percebeu que o dia acabou mais rápido do que imaginava. Só que existe uma coisa curiosa: quando tudo fica quieto do lado de fora, algumas coisas começam a fazer barulho dentro da gente. Uma conversa volta à cabeça, uma preocupação que ficou esquecida durante a correria reaparece. Você lembra de algo que deveria ter feito, pensa numa pessoa, faz mentalmente a conta do dinheiro que ainda precisa durar até o fim do mês, lembra de um compromisso de amanhã, e pronto, o corpo está na cama, mas a cabeça já está vivendo a terça-feira. Talvez seja assim com você nesta noite. Você passou o dia resolvendo a vida de todo mundo e agora, quando finalmente poderia descansar, percebe que nem perguntou a si mesmo como está o seu coração. Há quem tenha preparado o jantar mesmo sem vontade, quem tenha chegado do trabalho e ainda encontrado coisa para resolver em casa, quem tenha ouvido um filho contar um problema enquanto pensava: meu Deus, eu também estou cheio de problemas. Quem tem aberto a geladeira fazendo conta para saber o que dá para preparar amanhã. Quem tenha recebido uma mensagem e decidido responder só depois, porque simplesmente não tinha mais cabeça. São coisas pequenas, mas são essas pequenas coisas que vão gastando a gente por dentro. E Deus conhece essa parte da sua segunda-feira. Ele não viu apenas aquilo que você conseguiu fazer. Ele viu o esforço escondido dentro das coisas que você fez. Talvez ninguém tenha agradecido pelo almoço. Ninguém tenha percebido que você estava preocupado. Ninguém tenha perguntado por que ficou tão calado. Mas Deus estava ali. E nesta noite você não precisa provar nada para Ele. Pode simplesmente chegar. Vamos começar nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, a casa vai ficando em silêncio e eu também quero diminuir um pouco o barulho que existe dentro de mim. Eu não quero conversar contigo apenas sobre as grandes coisas. Quero te entregar as pequenas também. Aquele momento em que perdi a paciência, aquela resposta que me deixou chateado, o trabalho que deu mais problema do que eu esperava, a preocupação que escondi para não preocupar minha família, aquele gasto que apareceu sem avisar, o cansaço que fui empurrando até chegar aqui. Recebe tudo, Senhor. Recebe inclusive aquilo que eu fiz por alguém que ninguém percebeu. Talvez seja justamente por isso que o Evangelho desta noite fale de uma coisa tão pequena. Jesus fala de um grão de trigo, um grão, algo que cabe na palma da mão e que olhando rapidamente parece quase sem importância. Mas Jesus diz que esse grão precisa cair na terra para produzir fruto. Isso toca profundamente a nossa vida, porque existem dias em que também deixamos pequenos pedaços de nós pelo caminho. 5 minutos que damos para ouvir alguém. Uma noite em que abrimos mão do nosso descanso para cuidar de quem precisa. Uma resposta dura que decidimos não dar. Um pouco do nosso dinheiro repartido quando também não está sobrando. Um abraço dado mesmo estando cansado. Talvez você tenha feito alguma dessas coisas hoje e talvez tenha pensado que não significou nada. Mas diante de Deus, amor nunca é pouca coisa. Nem todo fruto aparece no mesmo dia em que a semente é colocada na terra. Por isso, nesta noite, não fique medindo se tudo aquilo que você fez hoje valeu a pena. Entregue, deixe Deus cuidar daquilo que você não consegue enxergar. Algumas das coisas mais bonitas que Ele está fazendo na sua vida, talvez estejam crescendo justamente onde você pensa que apenas perdeu alguma coisa. Agora descanse um pouco o coração. A segunda-feira terminou e aquilo que você entregou por amor está nas mãos de Deus. Talvez uma das coisas mais difíceis seja aceitar que nem tudo o que fazemos por amor traz uma resposta imediata. A gente gostaria que fosse diferente. Gostaria de pedir desculpas e ver a relação melhorar na mesma hora. Gostaria de conversar com um filho
e perceber que ele entendeu. Gostaria de trabalhar com dedicação e finalmente receber uma boa notícia. Gostaria de rezar por uma situação e acordar no dia seguinte com tudo resolvido. Mas a vida quase nunca acontece nessa velocidade. O grão de trigo de que Jesus fala no Evangelho não cai na terra hoje e aparece cheio de frutos amanhã. Existe um tempo escondido. Debaixo da terra ninguém vê nada. E talvez você esteja vivendo justamente esse tempo. Você vem rezando por alguém da sua família e parece que nada muda. Continua tentando colocar as contas em ordem, mas sempre aparece outra despesa. Está fazendo o possível para manter o casamento, educar os filhos, cuidar dos pais, procurar trabalho ou atravessar uma fase complicada. E às vezes bate aquela vontade de perguntar: até quando, Senhor? Nesta noite, não tenha vergonha dessa pergunta. Deus não se assusta com seu cansaço. Ele sabe que existem dias em que continuar exige muito mais fé do que começar. Por isso eu quero colocar diante do Senhor agora aquilo que você vem carregando há algum tempo. Senhor, olha para esta pessoa que reza comigo. Tu conheces aquilo que ela não consegue explicar para ninguém. Conheces aquela preocupação que aparece toda vez que ela coloca a cabeça no travesseiro. Conheces o nome daquela pessoa por quem ela reza. Conheces a situação dentro daquela casa. Conheces aquela dívida, aquela espera, aquela porta que ainda não se abriu, aquela conversa que vem sendo adiada, aquela saudade, aquele pedido que parece estar demorando demais. Senhor, entra nesses lugares, não para prometer uma vida sem dificuldades, mas para que nenhum de nós precise atravessá-la sozinho. Ensina-nos a reconhecer que existem sementes crescendo no silêncio. E eu te peço especialmente pelas famílias nesta noite. Olha para aquela mãe que finalmente sentou depois de passar o dia inteiro fazendo alguma coisa por alguém. Talvez agora ela esteja lembrando se deixou o uniforme preparado, se colocou o despertador, se tem pão para o café da manhã. Cuida dela também, Senhor, porque quem cuida de todo mundo também precisa ser cuidado. Olha para aquele pai que está quieto, fazendo contas no celular, tentando descobrir como pagar o aluguel, o mercado, a luz, o remédio, os boletos que chegaram. Talvez ele não fale muito sobre isso porque não quer preocupar ninguém. Dá descanso ao coração dele. Olha para o casal que terminou o dia sem conseguir conversar direito. Não houve uma grande briga. Talvez tenha existido apenas aquele silêncio estranho entre duas pessoas cansadas. Que amanhã exista uma oportunidade de sentar, conversar sem pressa, pedir perdão se for necessário e começar de novo. Olha também, Senhor, para quem jantou sozinho nesta noite, para quem fechou a porta de casa e não tinha ninguém esperando, para quem pegou o celular várias vezes esperando uma mensagem que não chegou. Fica perto dessa pessoa. Que o silêncio da casa não se transforme em sensação de abandono. E coloca a tua mão especialmente sobre nossos filhos e nossos jovens. A pais e avós ouvindo esta oração e pensando agora em alguém pelo nome. Um filho que anda distante, uma filha preocupada, um jovem que perdeu o rumo, alguém que saiu de casa e ainda não voltou, alguém que parece bem diante de todos, mas guarda perguntas que ninguém conhece. Senhor, vai onde nós não conseguimos ir. Quando nossos braços não alcançarem nossos filhos, que a tua presença os alcance. Quando nossas palavras não forem suficientes, fala ao coração deles de uma maneira que somente tu sabes. E se hoje nós plantamos alguma pequena semente de amor dentro da nossa família, ajuda-nos a não arrancar lá amanhã por falta de paciência. Dá-nos a graça de esperar, porque nem tudo que está escondido está morto. As sementes que justamente agora no silêncio da terra estão começando a criar raízes. E nesta noite eu quero rezar também por quem está cansado de esperar, porque existem esperas que pesam mais quando a noite chega. Durante o dia a gente se ocupa, trabalha, limpa a casa, resolve uma coisa aqui, outra ali, conversa com alguém, olha o celular, prepara comida, enfrenta trânsito. Mas quando tudo diminui, aquela preocupação volta. Talvez seja o resultado de um exame, uma resposta de emprego,
uma decisão importante, a recuperação de alguém que você ama, uma situação financeira que ainda não encontrou saída. Senhor, olha com carinho para quem chegou até esta oração dizendo por dentro: eu só queria uma resposta. Dá-nos serenidade para não tentar resolver durante a madrugada aquilo que hoje não está em nossas mãos. Há problemas que precisam de atitude, mas existem outros que por esta noite precisam apenas ser entregues. Por isso, Senhor, recebe aquilo que não podemos resolver agora. Recebe o boleto que vem se ainda preocupa. Recebe o trabalho que está faltando. Recebe o medo de perder o emprego. Recebe aquela pequena loja que precisa vender. Recebe quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai conseguir ganhar neste mês. Recebe a preocupação com o aluguel, com o remédio, com a comida dentro de casa. Que nunca falte o pão de cada dia. E dá sabedoria para amanhã fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas agora, Senhor, ensina-nos a descansar. Quero te pedir também pelos doentes. Olha para quem não está ouvindo esta oração no próprio quarto, mas numa cama de hospital. Talvez exista uma luz acesa no corredor, passos de enfermeiros, aparelhos fazendo barulho e uma pessoa tentando encontrar uma posição em que doa um pouco menos. Fica ali, Senhor. Olha para quem está doente em casa e já perdeu a conta de quantas noites não dorme direito. Para quem toma um remédio e espera que ele faça efeito. Para quem amanhã terá consulta. Para quem recebeu um diagnóstico e ainda está tentando entender o que vai acontecer. E olha também para quem cuida. A filha que ajuda a mãe a levantar. O marido que acorda para ver se a esposa está bem. A mãe que passa a madrugada perto de uma criança com febre. O familiar que diz: pode dormir, eu fico aqui, e depois luta contra o próprio sono. Abençoa essas mãos cansadas que cuidam. Abençoa também médicos, enfermeiros, técnicos e todos aqueles que começam ou continuam seu trabalho enquanto tantas casas estão apagando as luzes. Que a presença de Deus alcance cada quarto, cada corredor, cada casa onde alguém está sofrendo. E se existe alguém rezando agora com dor no corpo ou com o coração apertado, aproxima-te dessa pessoa. Jesus nos fala do grão que cai na terra e produz fruto. Talvez hoje nós não consigamos compreender algumas coisas que estamos vivendo e não precisamos fingir que compreendemos. Fé não significa ter explicação para tudo. Às vezes, fé é simplesmente dizer: Senhor, eu não entendo, mas não quero soltar a tua mão. Por isso, meu Deus, recebe também as perguntas para as quais ainda não temos respostas. Recebe nossos medos sobre amanhã. Recebe aquilo que tentamos controlar porque temos medo de que dê errado. E vai nos ensinando pouco a pouco a entregar. Agora, com o coração mais tranquilo diante de Deus, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de colocar diante de Ti tantas pessoas, tantas casas e tantas preocupações, eu quero simplesmente agradecer. Obrigado porque chegamos até aqui. Talvez esta segunda-feira não tenha sido como esperávamos, mas estamos aqui. E antes que esta noite termine, queremos reconhecer uma coisa simples. Em nenhum momento deste dia estivemos fora do Teu olhar. E talvez seja justamente isso que você precisava lembrar antes de dormir. Deus esteve presente também nas partes mais comuns deste dia. Na hora do café, no caminho para o trabalho, na cozinha, na fila, na conversa rápida com alguém, naquele momento em que você ficou alguns minutos sozinho. Deus esteve perto até quando você não pensou nele. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado pelas coisas que deram certo sem que eu percebesse o quanto eram importantes. Obrigado pela comida, pela água, pela casa onde posso descansar, pela pessoa que lembrou de mim, por aquela pequena risada no meio do dia. Obrigado também porque apesar do cansaço consegui chegar até esta noite.
Nem tudo está resolvido, mas nem tudo precisa estar resolvido para que eu possa descansar. Eu te entrego o que ficou para amanhã, a mensagem que ainda precisa ser respondida, a conversa que ainda precisa acontecer, a decisão que ainda não consegui tomar, o trabalho que ficou pela metade, a conta que ainda precisa encontrar um jeito de ser paga. Eu não quero levar tudo isso comigo para dentro do sono. Amanhã, quando eu acordar, haverá tempo para continuar. Agora é tempo de repousar. Senhor, recebe esta noite. Passa pela minha casa com a tua paz. Abençoa cada pessoa que mora aqui. Aquele que já dormiu, aquele que ainda está acordado, aquele que chegou cansado, aquele que está preocupado e não contou para ninguém. Que esta casa possa descansar. Que nenhuma palavra difícil deste dia permaneça maior do que o amor que nos une. Se houve discussão, dá-nos amanhã humildade para conversar. Se houve distância, abre um caminho de aproximação. Se alguém chorou escondido, consola esse coração. E se hoje foi um dia bom, ensina-nos também a agradecer, sem esperar perder alguma coisa para perceber o valor que ela tinha. Nesta noite, queremos colocar nossa vida sob a proteção de São Lourenço, cuja memória a igreja celebra neste dia. São Lourenço soube entregar a própria vida por amor a Cristo. Intercede por nós para que também aprendamos nas pequenas situações de cada dia a viver um amor generoso, simples e verdadeiro. Que não procuremos reconhecimento por tudo. Que saibamos servir sem transformar cada gesto em cobrança. E que nunca confundamos entrega com fraqueza. Senhor Jesus, o teu evangelho falou hoje do grão de trigo. Agora eu começo a compreender um pouco melhor essa imagem. Nem toda semente faz barulho quando começa a crescer. Na verdade, quase nenhuma faz. Ela cresce escondida, enquanto ninguém vê. Talvez exista alguma coisa assim acontecendo dentro da minha vida. Talvez uma oração esteja criando raízes. Talvez uma conversa de hoje dê fruto mais adiante. Talvez aquele gesto simples de carinho tenha chegado mais fundo no coração de alguém do que eu imagino. Talvez aquilo que hoje pareceu uma renúncia esteja me ensinando a amar de uma maneira mais livre. Eu não preciso enxergar tudo agora, só preciso confiar. Agora, se puder, feche os olhos por alguns instantes. Não pense no que precisa fazer amanhã. Não volte para aquela conversa. Não faça contas agora. Apenas fique diante de Deus. Imagine suas mãos abertas e coloque nelas aquilo que ainda está pesado. Diga no silêncio do seu coração: Senhor, isso eu entrego a Ti. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma preocupação, talvez seja uma culpa, talvez seja simplesmente o cansaço. Entregue. Você não precisa encontrar palavras bonitas. Deus conhece aquilo que existe antes mesmo das palavras. Permaneça alguns instantes em silêncio. Fale com Ele do seu jeito. Ou simplesmente fique ali. Porque também existe oração quando a boca já não sabe o que dizer e o coração apenas permanece diante de Deus. Senhor, nesta noite eu escolho confiar. O que eu não posso mudar agora eu entrego. O que eu não consigo compreender eu entrego. O que ainda não produziu fruto eu entrego. E aquilo que hoje caiu na terra como uma pequena semente, eu também coloco em tuas mãos. Cuida do que eu não posso cuidar enquanto durmo. Guarda minha família, guarda meus filhos, guarda minha casa, guarda aqueles que amo e que estão longe de mim. E prepara meu coração para receber o novo dia quando ele chegar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta noite, sobre sua casa, sua família e sobre o seu descanso. Que o Senhor acalme seus pensamentos, alivie aquilo que pesa no seu coração e lhe conceda uma noite tranquila. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de terminar, se existe algo que você deseja colocar nas mãos de Deus nesta noite, escreva nos comentários uma pequena oração de entrega. Pode ser simplesmente: Senhor, eu confio em Ti. E se você conhece alguém que terminou esta segunda-feira cansado, preocupado ou precisando recuperar a esperança, compartilhe esta oração com essa pessoa. Talvez
seja uma pequena semente de carinho que ela precisava receber hoje. Agora descanse. A segunda-feira terminou. Você fez o que conseguiu fazer. O que ficou incompleto pode esperar o amanhecer. Nas mãos de Deus, nenhuma pequena entrega feita por amor é desperdiçada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. Durma na paz de Cristo.